Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro e tenho uma empresa de marketing digital, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu estou gravando esse vídeo porque eu resolvi compartilhar alguns dos ensinamentos que eu tenho obtido ultimamente através de livros, cursos, outros materiais, experiências de vida, etc, etc. Porque algumas dessas coisas que eu aprendi tiveram um impacto muito, muito positivo na minha vida e eu ficaria muito feliz se eu conseguisse passar isso para outras pessoas. E esse vídeo que eu estou gravando hoje é para falar sobre hábitos, tudo bem? Sobre a criação de hábitos em si. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, que na verdade é uma curiosidade, foi que recentemente a BBC fez um estudo e ela concluiu que apenas 10% das pessoas cumprem as promessas feitas no final de ano. Eu mesmo já fiz várias vezes promessas de final de ano. E o engraçado é que essas promessas elas são genuínas, né? A gente, quando faz essas promessas, a gente realmente acha que a gente vai cumprir. A gente faz ela do fundo do coração. Eu mesmo já perdi apostas mais de uma vez de que eu ia cumprir o que eu havia prometido. Uma delas foi que eu ia praticar esporte todo dia. No outro foi que, quando eu ainda estava na faculdade, que eu ia em todas as aulas no semestre inteiro, né? Que uma loucura apostar isso, mas enfim, a gente percebe depois. E o curioso disso também foi que antes de parar para estudar um pouco melhor as coisas que eu tenho estudado, eu achava que eu simplesmente não conseguia cumprir. Não só eu, mas 90% das pessoas não conseguíamos cumprir as promessas por falta de força de vontade. Eu achava que eu não tinha disciplina o suficiente, não tinha força de vontade o suficiente para cumprir nessas promessas. Mas mais tarde eu entendi que não. Eu entendi que força de vontade é um elemento importante, só que ele por si só não faz ninguém conseguir cumprir o tipo de promessa e conseguir criar hábitos que você queira trazer para sua vida. Para você conseguir criar hábitos, é necessário que você siga uma metodologia que vai te ajudar e vai facilitar a ponto de tornar a força de vontade necessária para você criar um hábito e realizar uma tarefa todo dia muito pequena. Beleza? O conhecimento que eu vou dividir aqui com vocês foi adquirido através de vários livros lidos. O principal deles é O Poder do Hábito. Para quem já leu o livro vai identificar bastante coisa aqui e algumas experiências, como eu comentei, da minha própria vida. Tudo bem? Então, para começar, assim, uma atividade que eu queria fazer com vocês, exercício mental, é parar para analisar um dia comum seu. Se você para analisar um dia comum seu, do início ao fim, você vai ver que ele é composto por inúmeras escolhas, inúmeras micro-escolhas. Então, por exemplo, a primeira escolha que você vai fazer assim que você acorda vai ser o desligar o alarme ou colocar na soneca. Por exemplo, depois que você já tiver acordado de verdade, você vai decidir a primeira coisa que você vai fazer. Se você vai tomar um copo d'água, se você vai escovar os dentes, se você vai ficar vendo meme no Facebook, no Instagram e por aí vai. Então, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você vai tomar centenas ou até milhares dessas microescolhas. Tudo bem? E alguns pesquisadores curiosos que tinham interesse nesse tema, eles estudaram mais a fundo essas escolhas que a gente toma no nosso dia a dia e eles chegaram à conclusão que 40% de todas as decisões que a gente toma, de todas as decisões diárias, elas são feitas de forma automaticamente, que é o que a gente chama de hábito. E 60% dessas decisões, elas são realmente decisões conscientes, que a gente chama de decisão. Então, 60% são de fato decisões e outros 40% são hábitos. Então, as escolhas, só para a gente tá na mesma página, as escolhas conscientes, as decisões, elas são as ações que você precisa pensar para executar. Então, como você vai responder o e-mail, se você vai aceitar um convite de um amigo para ir almoçar e etc, etc. Já as escolhas automáticas, né, os hábitos, elas são coisas que você já está tão acostumado a fazer que você não precisa mais pensar para executar. Por exemplo, coar café, escovar o dente e muitas outras. Tudo bem? E um erro muito comum é a gente achar que os hábitos são tarefas simples, enquanto as decisões são tarefas complexas. E isso é totalmente errado. De forma alguma faz sentido pensar assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dirigir um carro manual, por exemplo. Você dirigir um carro envolve você ligar o carro, você pisar na embreagem, engatar, você trocar marcha e uma série de outras pequenas atividades.
Enquanto você pensa em, por exemplo, numa atividade como cozinhar arroz, que é algo que você vai refogar o alho, a cebola, vai colocar o arroz, colocar a água e esperar e ele estar pronto. É muito mais simples, certo? Dirigir um carro envolve muito mais atividades que você teria que pensar muito mais. Para a pessoa que vai fazer isso pela primeira vez, uma pessoa que nunca cozinhou arroz ou que ela nunca dirigiu, ela vai demorar muito mais tempo para aprender a dirigir, certo? Só que se você é uma pessoa que você está acostumada a dirigir carro todo dia e você raramente cozinha arroz, para você fazer arroz, o seu cérebro vai gastar muito mais energia do que para você dirigir o carro. Tudo bem? Então, o hábito ele é muito importante justamente por causa disso. Ele tem o poder de tornar as tarefas complexas e muito mais simples do que elas seriam. Tudo bem? Então, vamos imaginar que você vai correr pela manhã. Você decidiu ir correr pela manhã, amanhã você vai começar aí uma série de corridas, só que faz muito tempo que você não faz isso, muito tempo que você não corre, ou talvez você nunca tenha corrido. Então, vamos analisar as escolhas que você tem que fazer que envolvem essa atividade. Então, assim que o celular desperta, você precisa escolher levantar da cama. Em seguida, você vai escolher a roupa que você vai usar. Depois, você vai precisar decidir o que você vai comer, né, para você não passar mal. Então, você vai escolher, né, sempre conscientemente, o lugar que você vai correr. Você vai decidir quantos quilômetros ou quantos minutos você vai correr, qual playlist você vai ouvir no Spotify, o audiobook que você vai ouvir, ou se você não vai ouvir nada, etc, etc, etc. São muitas atividades. E apesar de cada uma dessas atividades ser muito simples, cada uma delas consome uma energia no nosso cérebro e quando elas se somam, elas consomem uma energia muito maior. E isso significa que você precisaria, teoricamente, de uma força de vontade muito maior para vencer essas barreiras, certo? E o interessante é que quando isso se torna um hábito, quando essa mesma atividade ela se torna um hábito, uma outra área do cérebro ela vai ficar responsável por tomar a decisão, que vai ser uma decisão automática. Então, uma tarefa composta por várias atividades que estavam consumindo energia do seu cérebro, agora elas estão sendo processadas por outra parte do cérebro, sem que isso esteja consumindo energia, porque ela já aprendeu que ela deve fazer isso frequentemente. Tudo bem? Aí, sobre a importância do hábito que eu quero falar, foi isso. Eu não vou aprofundar tanto assim. Se vocês quiserem procurar saber mais, vai ter muita coisa na internet. Ou se quiser conversar comigo também, vai ser um prazer. Mas agora que a gente entendeu, então, qual que é a força do hábito, eu queria entrar no assunto que é o mais interessante, que é como se forma um hábito de fato. Tudo bem? Então, segundo o Higg, que é o autor do Poder do Hábito, a estrutura do hábito é a seguinte, o ciclo do hábito, né? Ele é formado por 3 etapas, esse ciclo. A primeira delas é a deixa, ou gatilho. A segunda delas é a rotina, que vai ser uma ação. E a terceira delas é a recompensa. Tudo bem? Segundo ele, não é possível que um hábito seja formado sem que existam essas 3 etapas. Deixa, rotina e recompensa. No caso do Instagram, por exemplo, acho que a maioria de nós gasta muito mais tempo que gostaria no Instagram, inclusive eu. Geralmente, o gatilho do Instagram ele vai ser, por exemplo, tédio ou ansiedade. A rotina, né, a ação que a gente vai realizar vai ser abrir o aplicativo e a recompensa que a gente busca, ela vai ser uma nova emoção, vai ser um estímulo ou alguma surpresa que ela vai quebrar aquele tédio que foi a deixa para a gente abrir o celular. Tudo bem? E aí depois que você fecha o celular, se você volta a sentir tédio, que é o comum, que é o normal que aconteça, você quase sem querer vai pegar o celular, vai abrir o Instagram, a hora que você viu, você já está olhando a mesma foto da pessoa que você estava olhando 2 minutos atrás. Tudo isso porque a sua cabeça fez isso de forma automaticamente. Tudo bem? Eu vou contar uma história real para vocês que eu achei super interessante, que eu acho que vai fazer vocês entenderem isso muito melhor. Beleza? Lá atrás, por volta de 1900, não existia a mesma preocupação com higiene bucal que a gente tem hoje. Então as pessoas não escovavam o dente, não passavam fio dental, todo mundo tinha o dente amarelado e as pessoas não se incomodavam com isso, elas não estavam nem aí, elas não tinham a mesma preocupação que a gente tem hoje. E para as empresas que produziam pasta de dentes era uma coisa muito ruim, porque elas queriam vender pasta de dente, mas ao mesmo tempo representavam uma oportunidade muito grande para ganhar dinheiro, porque se as pessoas criassem o hábito de escovar os dentes todo dia e resolvessem esse problema de higiene que elas tivessem, essas empresas iam faturar muito alto. Beleza? A primeira pasta de dente ela foi criada por volta de 1850 e ninguém usava até então. E não foi por falta de investimento, muitas dessas empresas que produziam
creme dental, elas já tinham investido muito dinheiro em marketing para popularizar a pasta de dente, mas não conseguiram. E eles tinham tentado diferentes tipos de abordagem. Eles tentaram abordar questões de saúde, como cárie, você perdeu os dentes, etc. Tentaram associar a brancura dos dentes à beleza. Chegaram a fazer comerciais, por exemplo, um pouco até mais apelativos de mulheres se afastando de homem por causa do mau hálito e por aí vai. E nada surtiu tanto efeito. E eles estavam bastante preocupados, porque tinha um investimento grande feito por trás e eles não estavam conseguindo chegar no objetivo. Isso é interessante, que mostra que criar o hábito é realmente uma coisa difícil, né? Já é difícil na gente, imagina criar o hábito em outras pessoas. Mas beleza, o contexto era esse, existe um monte de gente que não se preocupava com o dente, existia do outro lado um monte de fábrica querendo vender creme dental desesperadamente. Beleza? E uma empresa, uma delas, chamada Pepsodent, que depois veio a ficar famosa, ela resolveu ir um pouco mais a fundo, ela ainda não tinha se dado por vencida, e ela resolveu contratar o que seria o maior publicitário da época lá nos Estados Unidos, que é um cara chamado Claude Hopkins. E esse cara, ele teve uma sacada. Ele percebeu que o motivo que a pasta de dente não estava se tornando popular não era necessariamente porque as campanhas publicitárias eram ruins. As campanhas eram boas. Só que estava faltando alguma coisa ainda para fazer com que as pessoas sentissem essa vontade de escovar o dente todos os dias com a frequência que os fabricantes queriam. Tudo bem? E o que ele começou a fazer foi uma coisa inesperada que ninguém tinha feito antes. Ele pediu para a Pepsodent colocar na fórmula da pasta de dente, que até então a fórmula da Pepsodent era exatamente igual a dos outros, ele pediu para a Pepsodent colocar uma substância que fazia a boca arder. E ela dava uma sensação de frescor, exatamente essa que a gente sente hoje. E aí ele começou a rodar novas campanhas publicitárias e ele passou a associar a limpeza dos dentes a essa sensação de frescor na boca. E o resultado foi estrondoso. Assim, em pouco tempo, os americanos passaram a escovar os dentes todos os dias e esse mercado, que era um mercado que parecia desacreditado, se tornou um mercado bilionário. E o interessante disso é por que isso aconteceu, né? E também você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o ciclo do hábito que eu acabei de mostrar para vocês. E se a gente analisar o que aconteceu, a gente vai perceber o seguinte. Antes de Hopkins, antes dessa sensação de arder que ele trouxe para a fórmula da pasta de dente, existia um ciclo do hábito, né? Existia uma deixa, que era a necessidade de ter os dentes saudáveis, que os dentistas tanto falavam. Existia uma rotina associada a isso, que seria escovar o dente. Existia uma recompensa, que seria justamente você ter os dentes mais saudáveis. Só que essa era uma recompensa muito a longo prazo. O ciclo não era fechado. O ciclo deixa, rotina e recompensa não era fechado. Esse ciclo era deixa a rotina, deixa a rotina, deixa a rotina, deixa a rotina, para lá na frente você colher a recompensa, que era ter o dente mais saudável. E como o do Rick falou, se você não tem esse ciclo, você não forma o hábito. Então, quando a Pepsodent incluiu a sensação de frescor na boca e associou à limpeza, o que aconteceu? A recompensa, que antes era super a longo prazo, ela passou a ser imediata. As pessoas passaram a sentir que naquele momento do frescor, no momento que ardia a boca, que elas estavam ficando com o dente mais limpo. Então, elas passaram a fazer isso com uma frequência muito maior. Entende? Então, essa recompensa imediata que as pessoas sentiram, fizeram as pessoas sentirem a necessidade que elas não tinham antes de escovarem o dente com uma frequência grande. E o mais engraçado de tudo isso é que a substância que trazem o frescor para a pasta de dente, e elas trazem essa sensação de ardor, elas na verdade não ajudam em nada a higiene bucal. Ela só tinha a função de fazer a boca arder e mais nada, do mesmo jeito que é hoje. E não só isso, né? Essa estratégia deu tão certo que alguns anos mais para frente eles adicionaram outra substância que também não ajuda na higiene, que é essa substância que a gente conhece hoje que faz a pasta de dente espumar. Então, ele criou duas recompensas para tornar mais forte ainda a gente sentir a boca ardendo e espumar. É engraçado, né, se pensar que isso existe até hoje só por causa de uma campanha publicitária que levou as pessoas a assimilarem isso e a criar uma recompensa. E até então a fórmula de dente ela segue sendo da mesma forma. E aí, dando esse exemplo para vocês da pasta de dente, imagino que vocês consigam perceber por que é tão difícil a gente criar hábitos que só vão trazer resultado a longo prazo. Ir para a academia, por exemplo.
Você não vai ficar malhado da noite para o dia. Se você está fazendo uma dieta, você não vai perder 2 quilos da noite para o dia, certo? Por isso que é tão difícil, porque o ciclo do hábito nesse caso não existe. Você tem deixa a rotina, deixa a rotina, deixa a rotina para buscar a recompensa lá na frente, certo? Então, qual que é o segredo para você conseguir se comprometer com esse tipo de atividade que só vai trazer resultado lá a longo prazo? E a resposta é fazer o que o Hopkins fez, é você criar uma recompensa imediata. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Não foi intencional, isso aconteceu antes de eu estudar os hábitos, mas ele se encaixa bem nesse exemplo. Mas enfim, fazia um bom tempo que eu vinha já tentando criar o hábito da meditação. Eu já vinha meditando, mas longe de ser na frequência que eu queria meditar pelo menos uns 10 minutos durante 5, 6 vezes pela semana. E eu já tinha tentado algumas coisas diferentes. Eu tinha tentado. A primeira coisa que eu tentei foi estipular o mesmo horário para meditar todo dia. Então, eu tentei meditar todo dia antes de dormir, todo dia assim que acordar, todo dia antes de tomar banho. Eu fiz meditação guiada, mantras. Eu tinha comprado uns 2 ou 3 aplicativos que bem que fazem um planejamento de meditação para você, mas não estava rolando. Eu conseguia até engatar, às vezes, algumas semanas ou às vezes um mês muito bom, mas sempre que acontecia alguma coisa diferente, ou que eu viajava, ou que eu não estava no momento tão bom, e eu ficava alguns dias sem meditar, eu praticamente voltava lá para estaca zero e tinha que começar tudo de novo. Eu vivi isso durante uns 2, 3 anos. Até que um dia eu fiz uma coisa, eu não lembro por que, que eu fiz isso, se foi algum amigo que sugeriu, se foi eu li em algum lugar, mas eu fiz uma coisa que foi o seguinte: eu coloquei na parede do meu quarto um calendário não muito grande, acho que mais ou menos desse tamanho, um calendário normal, com o dia do mês vazio, e nesse calendário eu marcava, toda vez que eu terminava de meditar, eu levantava, eu ia lá e marcava um X verde nesse calendário. E se eu não fazia isso, quando eu ia dormir, eu olhava o calendário, eu ia lá e marcava o X vermelho. E como ele estava no meu quarto, não tinha como eu esquecer. Todo dia que eu ia dormir, eu olhava o calendário e se eu não tinha meditado, putz, hoje eu não meditei, eu ia lá e tinha que marcar um X vermelho. E depois que eu comecei a fazer isso, eu consegui, assim, finalmente eu consegui meditar 5 vezes por semana que eu queria, e eu fiz isso durante meses, 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 e até hoje eu tenho meditado numa frequência super alta, eu consegui manter isso. Eu não tenho mais o calendário, porque depois eu mudei de casa e tudo mais, mas eu faço o acompanhamento de outras formas, certo? E hoje eu tô bastante contente com isso. Agora a batalha é conseguir meditar durante mais tempo. E eu demorei para entender por que, que isso surtiu efeito, né? Eu achei, eu voltou lá naquela questão da força de vontade. Falei, poxa, será que antes eu não estava tendo força de vontade e eu talvez tenha amadurecido, ou talvez tenha mudado alguma etapa na minha vida que fez eu realmente focar? Eu não sei, não veio esse questionamento, mas eu nem tentei resolver ele ou não, simplesmente seguiu a vida, eu já estava conseguindo medicar na frequência que eu queria e estava tudo certo. E só depois de ter começado a estudar os hábitos que eu entendi o que aconteceu de fato. Aquele X que eu marcava, aquele X verde que eu marcava na parede toda vez que eu terminava de meditar, apesar de parecer uma coisa extremamente simples, e é uma coisa extremamente simples, era aquilo que fazia, aquilo que fez eu estar meditando até hoje. Porque aquilo era a recompensa imediata que eu precisava criar para eu fechar o ciclo do hábito. Antes, né, novamente, antes a recompensa existia, eu tava meditando para conseguir me tornar uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa mais centrada, e eu sabia que eu ia recolher essa recompensa. Só que como ela era a longo prazo, não estava fechando o ciclo, o que foi que o X verde que eu marcava na parede, ele veio a fazer. Tudo bem? É uma história bastante simples, mas eu gosto de contar ela porque ela se encaixa bem com o exemplo de como você cria um hábito, como você cria o ciclo do hábito, talvez possa ajudar você também na sua vida. Inclusive, para finalizar o vídeo agora, eu queria propor um desafio. Eu queria que você pegasse um papel agora, caso você tenha gostado do vídeo, é claro, se você está assistindo até agora, eu imagino que sim. Mas, cara, pega um papel ou qualquer outra coisa, celular ou laptop, pensa no hábito que você quer criar e escreve um ciclo do hábito para ele. Escreve a deixa, escreve a rotina, escreve a recompensa, tá? Lembrando de escolher uma recompensa
o mais concreta possível, um X na parede, algo que seja você vai tomar toda vez que você terminar de correr, por exemplo, você vai tomar um suco de laranja, algo que seja bastante visual, que você possa sentir, que você possa lembrar toda vez, tudo bem? E aí depois, se você topar o desafio, eu ficaria muito feliz, inclusive, se você me contasse como foi a experiência e, poxa, se tiver dado certo, eu vou ficar mais feliz ainda, tudo bem? E eu vou gravar outro vídeo também, eu devo gravar em breve, colocar o link aqui para quem quiser assistir, porque nesse vídeo agora eu contei para vocês como que a gente cria um hábito. Só que também a gente tem um outro lado da moeda, que é como que a gente se desfaz de hábitos que a gente não quer ter. Então, como que a gente para de roer unha, como que a gente para de fumar, como que a gente acaba com a nossa compulsão por comer doce, etc, etc. Tudo bem? Então, devo divulgar isso em algum lugar aqui, ou também, se vocês quiserem falar comigo, eu mando diretamente para você. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Até!